Se eu pudesse dar título para essa mensagem, gostaria que vocês, atenção, os três aqui. Vamos deixar a conversa para depois, ok? Vamos deixar a conversa para depois. Depois de terminar, beleza? Vamos prestar um pouquinho atenção agora na palavra, amém? Fechou? Da oração da virada. Mas de cantado mesmo. Se eu pudesse, irmãos, dar um título para essa mensagem, Senão fica tudo igual. seria Construindo Sonhos Conforme a Vontade de Deus. Quem aqui tem sonho? Levante sua mão. Qual que é a fase? Sabe, irmãos, um grande projeto, ele não acontece assim. Um grande projeto, ele começa com um sonho. Um grande projeto, ele começa aqui dentro e aqui dentro. Um grande projeto, irmãos, ele não surge do nada. Um grande projeto, ele começa a ser planejado. Ele começa dentro. Você acorda de manhã com aquele projeto na tua mente. Você vai dormir à noite com aquele projeto na tua mente e no teu coração. E às vezes, durante a noite ainda, você sonha com aquele projeto. E de repente, então, você começa a ter força e dizer assim, não, eu vou consumar esse projeto. Eu vou concretizar esse sonho na minha vida. Então você começa a correr atrás. Com certeza, cada um de vocês aqui já realizou sonhos, já realizou projetos. Nós tivemos o nosso casamento, o último casamento aqui na igreja, do Adriano e da Franciele. Foi um sonho realizado, não foi? Não existe quem não sonhe, de repente, em casar, em ter o seu momento. E a Franciele e o Adriano tiveram esse momento. Planejaram, não foi? Planejaram, construíram passo a passo e concretizaram. Agora, irmãos, como seria então construir sonhos conforme a vontade de Deus? Um carro, surge uma casa, surge um coração feliz, um coração alegre. É assim que acontece? Não é assim. Não é assim. As coisas precisam, irmãos, de um determinado trabalho, de um determinado amadurecimento, para que aconteça em nossa vida. Se estiver muito alto, aí, glória, baixa um pouquinho. Mas como construir sonhos de acordo com a vontade do nosso Deus? Salmo 143, versículo 10. O que diz lá? Eu vou pela minha, se você quiser projetar aí, né? Diz assim: ensina-me a fazer o quê? O que está escrito lá? Ensina-me a fazer o quê? A tua vontade. Ou seja, os meus sonhos, os meus projetos precisam estar na vontade de Deus. Pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terrenos planos. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Davi estava passando por um momento de muita dificuldade quando ele escreveu essas palavras. Eu não sei como está sendo o teu momento, não sei como foi o seu ano, eu sei que daqui a um pouquinho ele vai terminar. E aí o que eu perguntei: pastor, se chover tá bom, se não chover também tá bom. Se ano que vem eu conseguir realizar meus sonhos, tá bom. Se não conseguir, também tá bom. Se eu arrumar um novo emprego, tá bom. Se não arrumar, também tá bom. Irmão, que tipo de cristão nós somos se nós não sonhamos, se nós não projetamos? E aí a Bíblia diz assim, que nós, como filhos de Deus, comeremos o melhor dessa terra. Mas aí o melhor dessa terra parece que não está no nosso alcance, porque nem nós mesmos acreditamos que podemos alcançar. Mas a palavra então ela diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. E a primeira coisa então, irmãos, para nós realizarmos sonhos,
para nós concretizarmos os nossos projetos para 2022, para daqui a um tempo, nós conseguimos concretizar, eles precisam estar debaixo da direção de Deus, eles precisam estar no ensinamento e na vontade de Deus. Porque se não tiver na vontade de Deus, irmãos, não vale a pena se realizar. De repente o diabo ele pode te dar o sonho que você tem. De repente Satanás pode conceder o sonho que você quer. Mas a que preço? Qual é o preço? O preço é a tua alma. E Deus não. Se os nossos sonhos estiverem na vontade de Deus, então eles serão realizados. Todos nós temos sonhos, não existe quem não tem. Então, por que nós não começarmos essa nova história baseado na palavra? Por que nós não começarmos uma nova história baseada na palavra de Deus, direcionados pela palavra? Olha só, o que nós precisamos então para nós construirmos esse sonho? A primeira coisa, não dá para ser baseado no ser humano. Não dá para ser baseado no homem, porque todo plano que é baseado no homem é falho, porque o homem é corrupto, o homem é falho, o homem é pecador, o homem é imperfeito. Amados, não existe um ser humano perfeito. Então, se você basear os teus sonhos, os teus projetos no teu pai, na tua mãe, na tua esposa, ou no teu esposo, ou no teu pastor, ou no prefeito, ou quem quer que seja, se você basear os teus projetos no ser humano, ele já está fadado ao fracasso. Já está destinado a fracasso. Sabe por quê? Olha o que a palavra diz. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Glória a Deus. Quem está aqui diz amém. Amém. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Ou ao final. Quando você lê ao cabo, você vai ler também ao final. Ali, ó. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Não é a morte física, mas é a morte espiritual. Mas é a morte do teu projeto, é a morte do teu sonho, é a morte de todo o teu planejamento. Ou seja, você planejou tudo, você preparou tudo, mas você baseou no homem, você baseou no ser humano. Lá no final, não se realiza. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior inimigo dos teus sonhos, às vezes, está muito perto de você. O inimigo dos teus sonhos, às vezes, está dentro da tua casa. Então não dá para você ter projeto, plano baseado no homem. Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos. Só adiantar um pouquinho a tua Bíblia aí. 16, do 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha o que fala a sequência. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Não dá para você confiar em você mesmo, meu amado. Não dá para você confiar no teu conhecimento. Não dá para você confiar na tua força. Você precisa confiar. Tudo que você tem, os teus sonhos, os teus projetos, a tua caminhada, o teu futuro, o teu 2022, 2023 e os anos que seguirão, não dá para você confiar em você mesmo, não dá para você confiar no homem. Você precisa depositar toda a tua confiança em Deus. O pastor não está dizendo que você tem que ficar de braços cruzados, esperando que Deus faça por você, porque Ele não vai fazer.
Deus, Ele vai estar com você, Ele vai estar do teu lado, Ele vai estar te acompanhando, Ele vai estar te mantendo em pé. Quando todas as forças espirituais contrárias ao teu projeto vêm contra você, Ele vai entrar, Ele vai colocar do lado. Tudo que o diabo tenta lançar contra o teu projeto, para fracassar você, para fracassar a tua casa, para fracassar a tua família, Deus entra e vai colocando de lado. Mas aquilo que você precisa fazer, como homem, como mulher, como família, como ser humano, aquilo que você precisa fazer, aquilo que é natural, então você tem que continuar. Você precisa fazer. Amém? Quem está me entendendo diz amém. Deus não tem compromisso em levar adiante os planos humanos que não estejam de acordo com a sua vontade. Alguns meses atrás, alguns cultos atrás, eu falei o quê? Muita gente, ele simplesmente pega, faz o seu projeto, faz o seu contrato e chega, está aqui, Deus, assine aqui. Assine aqui, Deus. Ele quer Deus somente como seu avalista. Ele não quer Deus no seu caminho, não quer Deus na sua casa, não quer Deus no seu projeto. Ele quer apenas que Deus avalize aquilo que Ele quer fazer. Eu quero dessa maneira, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Deus assina aqui embaixo. E aí quando não dá certo, porque não vai dar certo, então Ele quer dizer não. Poxa, Deus, né? Deus não me ajuda, Deus não está do meu lado, nada dá certo na minha vida, nada dá certo na minha casa, nada dá certo na minha família é isso, minha família é aquilo, meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo. Por quê? Por que tudo isso? Alguma coisa não está certa. A Eduarda, algum tempo atrás, já faz um ano, Eduarda, que você está na faculdade? Um ano já? Olha, estou na faculdade. Vai ser a nossa futura advogada, amém? Só que para entrar na faculdade, a primeira coisa tem que prestar vestibular. Se ela chegasse com a carteirinha de membro dela, da igreja do Evangélica do Lar, aqui, ó, eu quero entrar nessa faculdade. Ou com o certificado de batismo dela, ó, eu vim aqui, eu quero começar aqui a faculdade. Mas você tem que fazer vestibular. Não preciso. Eu quero começar a faculdade. Adiantaria? Claro que não. É um processo. Ela precisou passar por um processo. Ela precisou primeiro querer no seu coração, brotou desejo no seu coração, então ela precisou querer entrar nessa faculdade. Segundo, só querer, só sonhar resolve? Não resolve. Ela precisou estudar, porque ela precisou prestar um vestibular. E tem que estudar, senão não vai. E aí depois que ela estudou, que ela prestou o vestibular, e ela passou, agora é a sequência da caminhada. Serão 5 anos estudando. E depois de 5 anos ainda tem uma prova que ela precisa passar, para daí ela começar a exercer. Ou seja, aquilo que Deus pode fazer por ela, Deus faz. Mas aquilo que nós temos que fazer por nós mesmos, Deus não vai fazer. Nós precisamos nós mesmos fazer. Não dá, irmãos, para nós colocarmos para Deus os nossos sonhos, os nossos projetos e voltarmos a dormir, e voltarmos para a cama. Não dá para você querer um 2022 melhor, se você continuar da mesma maneira que você está. Eu não posso querer um ano melhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, se eu mantiver a mesma coisa, a mesma mornice. Não sei se existe essa palavra, mas continuar sendo morno, continuar sendo indiferente, continuar sendo sem compromisso. Como que eu quero que Deus se comprometa comigo? Como que eu quero que Deus me dê as melhores coisas, se eu não consigo nem ter com Ele um compromisso mais sério? Lembra que eu falei que Deus não quer ficar com você? Deus não quer paquerar você. Deus não quer flertar somente com você. Deus quer algo sério. Deus quer um compromisso sério. Deus quer um casamento com você até o encontro lá nas nuvens. É isso que Deus quer com você. Então Deus não pode ter compromisso se os nossos projetos não estiverem conforme a vontade dEle. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para mim, para você? Romanos capítulo 12, versículo 1. A vontade de Deus para nós, ela é boa. Ela é o quê? Opa, vamos lá, ela é boa. Existe coisa melhor do que isso? Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Boa, perfeita e agradável. Perfeita.
A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é perfeita. Não existe falha, não existe erro, não existe como dar errado. Agora, se eu não consigo colocar isso na presença de Deus, se eu não consigo colocar a minha vontade abaixo da vontade de Deus para a minha vida, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Então, irmãos, a primeira coisa, eu preciso entender isso, para que a minha vida nesse ano que vem, ela dê mais certo. Não adianta eu dizer assim, olha, deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer propaganda agora, fazer um merchan, né? Uma nova história. Viu? Se você quer escrever uma nova história você mesmo, Deus não vai entrar. Agora, se você quer escrever uma nova história baseada naquilo que Deus tem para você, baseado nos sonhos que Deus pode te proporcionar, baseado naquilo que Deus pode fazer na tua vida, aí sim, aí a coisa é diferente. Quem está me entendendo diz amém. Só que tem algumas coisas, irmãos, que Deus não aceita. Tem algumas coisas que Deus não aceita. Tenha você propósito, não tenha sonho, não tenha. Tem algumas coisas que Deus não aceita. E olha só, Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Vamos lá. Olhos altivos. Sabe aquela pessoa que se acha melhor que os outros? Essa pessoa, geralmente, o que ela vai com o projeto dela, vai ser ela mesma com ela mesma. Não vai funcionar. Língua mentirosa. Como que você vai querer fazer um projeto com Deus, se na tua boca só sai mentira, se a tua língua está pesada de mentiras? Então, isso são coisas que Deus não aceita. Deus não quer. Então não tem como fazer projeto se você está dessa maneira aqui. Continuando. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre os irmãos. Se alguma coisa dessa aqui está perto da tua vida, não tem como. Tem como você querer se projetar, fazer um projeto com Deus. Cara, precisa primeiro arrumar a tua casa. Primeiro nós precisamos arrumar a nossa vida. Primeiro nós precisamos arrumar o nosso coração, para depois que Deus faça algo diferente. Da mesma forma que apresentamos a Deus as nossas listas, da mesma forma que você apresenta a Deus o que você quer, Deus está apresentando para você também algumas coisas que você precisa se encaixar, para que você possa receber de Deus aquilo que você almeja. Então, se tem alguma coisa que não está certa, arrume, ajeite. Sabe, irmãos, se isso cabe a você como um conselho, a primeira coisa que eu quero te dar nessa noite: tenha um compromisso sério com Ele. Não queira ficar com Deus. Não pense que Deus só vai te dar alguma coisa porque você está vindo na igreja. Dia 31 eu estou na igreja, né? Dia 31, no culto à virada, eu estou na igreja. E hoje, né, eu vou estar aqui no culto. E no domingo eu vou no culto. E a semana toda eu vou fazer um projeto de vida, porque Deus vai me abençoar, porque Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Só que na segunda semana em diante você já volta tudo normal. Não dá para você fazer um projeto, não dá para você querer que Deus tenha um compromisso com você, se você não tiver um compromisso com Ele. E veja bem, eu não estou falando de estar na igreja. O estar na igreja, amados, é uma consequência. O estar na igreja é uma consequência de uma vida com compromisso com Deus. Se você tem um compromisso com Ele lá na tua casa, se você tem um compromisso com Ele lá no teu trabalho, se você vive uma vida compromissada com Deus, você estar no culto, você estar na igreja, vai ser uma consequência da tua caminhada. E não simplesmente você estar no culto, eu preciso de alguma coisa de Deus, então vou para a igreja. Não vai funcionar.
Quem está me entendendo diz amém. Faça projetos que possam ser realizáveis. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Estamos usando bastante a Bíblia hoje, né? Vamos chamar palestra motivacional. Está indo mais para a Bíblia hoje, né? Amém? É quem encontrou Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Quem está aqui diz amém. Amém. Diga um aleluia aí para animar o pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. O título deste capítulo diz assim, ó, o temor devido a Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 vai dizer o seguinte: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Não se apavore, não se precipite, tenha muita calma. Sabe aquele ditado, muita calma nessa hora? É exatamente isso. Não seja apressado. Deus, eu quero que Deus transforme a minha vida, eu quero que Deus faça, que Deus faça um monte de coisa. Então eu vou fazer um projeto com Deus aqui, eu quero uma casa, em 2 meses eu quero uma casa. Faz 10 anos que você busca uma casa, aí você quer que Deus te dê em 2 meses. Mas Deus vai me dar porque Deus pode. Não, peraí, não é assim. Será que se Deus te dá uma casa hoje, você vai valorizar Deus como você valorizaria, você conseguir ano após ano, 5, 10 anos para adquirir a tua casa? Como que você vai valorizar isso? Então, você precisa fazer projetos que possam ser realizados. Então, não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que vote e não cumpra. É preciso ter cuidado para não fazer planos absurdos e inalcançáveis. Não dá, irmãos, para fazer de qualquer maneira. Precisa ser pensado, precisa repensar, precisa ser colocado na presença de Deus. Coloca o teu projeto, coloca o teu sonho na presença de Deus. Pastor, mas eu acho tão difícil alcançar. Irmão, para nós pode ser até impossível. Quem sabe a pessoa que está do teu lado diz assim: olha, você é louco, você está ficando louco, você nunca vai conseguir isso. Lembra quando eu falei? Muitas vezes os próprios inimigos dos nossos sonhos estão dentro da nossa casa. Apresente a Deus o teu sonho, apresente a Deus o teu projeto. Diga assim: Deus, é isso que eu quero, me ajude, me direciona. Tenha um compromisso com Ele. Busque a verdade, busque direção pela palavra. Busque direção pela palavra e Deus vai direcionar a tua vida. Deus vai direcionar você. Mas busque essa direção. Busque um compromisso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é possível pertence a nós. No mesmo livro de Eclesiastes, dá um passinho lá no capítulo 9. Olha só o que diz lá no capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aonde você vai, não tem nada disso. Então tudo que vier na tua mão, faça. Queira fazer, sonhe, projete, queira fazer, queira sonhar. Deixa Deus entrar com você no teu sonho. Pastor, mas eu tenho lutado tanto, eu tenho feito tanto, eu tenho buscado tanto e nada funciona. Na hora certa vai funcionar. Na hora certa vai funcionar. Mas coloque na presença de Deus. Amém? Jeremias capítulo 32, versículo 27 diz o seguinte: eis que eu sou o Senhor,
o Deus de todos os viventes. Olha a pergunta que ele faz para você: acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? É a mesma versão? Olha aqui, ó. Eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Será que há alguma coisa na tua vida que seja impossível para Deus fazer? Olhe para trás. Olhe para a tua vida passada. Olha para quem era você. Olha para onde você estava e onde Deus tem te colocado hoje. Ih, pastor, mas eu estou no mesmo lugar. Se você está no mesmo lugar, a culpa não é de Deus. Amado, se você não andou, ou se você deu 2 passos para frente, 3 para trás, não venha querer culpar Deus. A culpa é sua. A culpa é minha. Se as coisas não estão acontecendo na minha vida, a culpa é minha. Porque eu não estou projetando, porque eu não estou sabendo aonde depositar as minhas forças, porque eu não estou sabendo aonde depositar a confiança. Às vezes, irmãos, é difícil. Às vezes é difícil você soltar e dizer: Deus, está na tua mão. Às vezes é difícil. Mas, irmãos, é o que funciona. O que é impossível pertence a Deus. Certamente tudo que for imprevisível, tudo que for complicado, irmãos, tudo isso Deus pode resolver na tua vida. Só você deixar. Mas você precisa querer que Deus resolva. Estou finalizando. Conheça os planos de Deus para a sua vida. Como assim, pastor? Então eu não posso sonhar, não posso projetar? Claro que você pode. Mas conheça os sonhos, os planos de Deus para a tua vida. Todos eles estão aqui, ó. Todos os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a tua vida estão nesse livro. Então, se você quer conhecer melhor, comece lendo esse livro. Comece se aproximando mais dele. Comece conversando mais com ele. Comece querendo ter um pouco mais de intimidade com ele. Diga assim: Deus, qual que é o teu projeto realmente para a minha vida? O teu projeto para a minha vida é que eu continue trabalhando no serviço que eu estou. O teu projeto para a minha vida é que eu continue fazendo aquilo que eu estou fazendo há 10, 15, 20, 30 anos. Esse é o teu projeto para mim? Ou o teu projeto para mim vai um pouco além? Converse com Deus. Conheça os planos de Deus para você. Finalizando Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Encontre lá para nós irmos juntos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor tem planos, irmãos, para cada um de nós aqui. Não pense que o Senhor não tem projeto na tua vida, não pense que o Senhor não tem plano para a tua vida, porque Ele tem. O Senhor tem plano, Ele tem projeto para a tua vida, e Ele quer realizar esse plano. Ele quer realizar esse projeto, mas é necessário que você coloque tudo isso na presença dEle. É necessário que você queira colocar isso na presença dEle. É necessário que você queira que Deus te ajude a realizar esses projetos. Sabe, irmãos, tem algo muito perigoso que às vezes nós queremos fazer. E ele é perigoso para a nossa vida espiritual, ele é perigoso para a nossa vida material. Sabe, às vezes nós queremos saber o que Deus tem projetado para nós. Mas queremos saber assim, de uma maneira um pouco mais forte. Vou trazer aqui um exemplo.
O rei Saul. O rei Saul, ele não conseguia mais ouvir Deus, porque ele fez tanta coisa, que Deus já não conversava mais com Saul. Deus já não queria mais papo com Saul. Tanto que Samuel, irmãos, Deus chegou um dia e falou assim para Samuel: olha, por que você está insistindo ainda com Saul, se eu já rejeitei? Mas Saul, irmãos, ele queria tanto saber das coisas de Deus, e ele era um homem que sabia, ele conhecia Deus, ele já tinha tido intimidade com Deus, mas agora Deus já não ouvia mais ele, de tanta coisa errada, de tanta desobediência. Então eu quero que você entenda isso. Se você começar a andar na desobediência, não adianta depois querer que Deus ouça você. Não adianta depois querer que Deus, poxa vida, Deus podia mudar alguma coisa, Deus podia fazer isso. Eu oro e nada acontece. Eu oro e a vida continua na mesma coisa. Por quê? Porque você lá atrás você já não queria mais escutar Deus. E aí nós começamos a levar a nossa vida, irmãos, do nosso jeitão, né? E nós vamos levando. E Saul estava assim, irmãos. Saul, ele levava a vida do jeito que ele queria. E aí então Deus parou de falar com ele. Deus não falava mais com Saul. Aí Saul, irmãos, ele chegou ao ponto para tentar saber o que Deus tinha, para tentar conhecer a vontade de Deus. Então ele foi numa mulher. E essa mulher, então, ele queria que essa mulher revelasse. Ele foi escondido. E ele queria que essa mulher revelasse para ele. Isso que eu estou falando, está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12 em diante. Capítulo 28. Não dá, irmãos, para nós queremos saber mais do que Deus tem para nós. Não dá para nós queremos fazer mais do que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos fazer, irmãos, conforme a vontade dele. Quero que você fique em pé para passar o sono. Tem gente que essa hora já está dormindo. Quem já estaria dormindo essa hora? Levante a mão. Poxa, a maioria, hein? Então fica difícil, né? Mas eu creio sim que vai ser bem aproveitado esse momento que você está aqui. Quero que você feche seus olhos por um instante. Só mais alguns minutos. E nós já iniciaremos um ano novo. E já nós iniciaremos uma nova jornada. E já nós iniciaremos, irmãos, um novo momento na nossa vida. Eu quero convidar você a nesse 2022, independente do que as pessoas estão falando, independente do que a mídia está falando, independente, irmãos, do que as notícias estão falando, haverá uma melhora sim, mas agora está surgindo a tal de Ômicron, alguma coisa assim, está surgindo a H1N1, está surgindo a gripe, está surgindo tanta coisa, e pessoas continuam morrendo, pessoas continuam doentes, e os problemas continuam mesmo, e a falta de emprego, e a falta de dinheiro, e a falta de salário continua mesmo, e as batalhas continuam a mesma. Então vem pessoas que dizem assim: olha, tudo vai melhorar, mas não consegue ver melhora. As coisas continuam da mesma maneira. Querido, se Deus não estiver, irmãos, dirigindo a tua vida, se Deus não estiver dirigindo os teus sonhos, se Deus não estiver dirigindo os teus projetos, nada vai mudar. Nada vai mudar. As coisas vão continuar como elas estão. Agora, se você diz assim: Deus, a partir da meia-noite agora, daqui a pouquinho, eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou ser um novo homem, vou ser uma nova mulher. Para ter projetos bem-sucedidos, amado, precisa ser regado, precisa ter oração, leitura da palavra. Nós precisamos buscar a vontade de Deus na palavra. Se não houver esses requisitos, nada acontece. Através da oração, Deus, Ele revela ao nosso coração os seus sonhos para nós. Através da nossa oração, Deus nos revela aquilo que Ele quer de cada um de nós, aquilo que Ele tem projetado para você. Sabe, talvez o projeto que Deus tem para você não seja o projeto que você tem para você. Talvez o
projeto que você tem para você não seja o projeto que Deus tem para você. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então o projeto de Deus para a tua vida é muito melhor que o projeto que você tem para você mesmo. O projeto de Deus para a tua casa, o projeto de Deus para a tua família é muito melhor que o projeto de Deus, muito melhor que o projeto que você tem para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Nos fala que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Feche teus olhos. Como você quer iniciar um novo ano? Como você quer iniciar um novo ano? Como você quer iniciar uma nova caminhada? Daqui a alguns minutos, nós iniciamos um novo marco na nossa vida. 2021 ficou para trás. Tudo que nós já passamos de dificuldade, em 2021 ele vai ficar para trás.